o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Muita coisa aconteceu aí, né? Muita história aconteceu e a aula de hoje vai ser basicamente história. A gente vai dividir aí em partes, como Jack o Estripador. Vamos dividir em partes aí o estudo. Então, a primeira parte vai ser dos versículos 1 a 11, ok? Que fala com relação à prisão, a instituição da prisão de Paulo, né? E diz assim, a gente está sem o slide porque eu mandei o slide via WhatsApp, né, para Ricardo, e a gente está... Tem aí? Ó, Glória, olha lá. Yes! A gente tem. Mas dá para aumentar esse negócio aí? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, a partir de Atos 12, de 1 a 11, né, a gente vê o seguinte. Agora instalou-se sobre a igreja, e em especial sobre seus dirigentes, uma nova onda de perseguições. Atrás dela estava a influência do rei Herodes. Então, o povo cristão já estava sendo perseguido já há algum tempo. Só que houve um período de calmaria e o rei Herodes, então, começou a perseguição novamente. Por quê? Porque o povo estava crescendo. Simplesmente por conta disso. Né? A palavra de Deus estava sendo pregada, os gentios estavam se convertendo ao Senhor, muitos judeus também estavam se convertendo a Jesus, porque criam que ele era o Salvador, e aí Herodes resolveu que isso tinha que acabar. Simplesmente resolveu. Consideremos brevemente as diversas ramificações da família dos Herodes quanto à sua relação com o Novo Testamento.
Então, não houve somente um Herodes. A gente lê na Bíblia, né? Herodes. Herodes vive pra caramba, né? Herodes é quase Munhá, o ser de vida eterna, porque o cara aparece no Novo Testamento quase todo. Mas não, a gente vai entender isso agora. O primeiro Herodes que aparece nele, no Novo Testamento, né, é Herodes o Grande. Ele reinou de cerca do ano 41 a.C. até 1 a.C. É o Herodes de Mateus 2, que ostentava o poder quando nasceu Jesus, que recebeu os magos do Oriente e que ordenou o massacre de meninos. Né? Casou-se 10 vezes. Esse Herodes aí foi aquele que determinou que os meninos tinham que morrer. E por isso, né? Os adolescentes chegando aí. Coisa linda. Senta para cá para o meio, tá? Não espalha, não. Ele que instituiu, foi na época dele que Jesus nasceu. É isso mesmo? Desta família, aqueles membros que aparecem no Novo Testamento são os seguintes. O primeiro, Herodes Filipe I. Primeiro marido de Herodias, responsável pela morte de João Batista. Lembra da mulher que falou que ia dar um presente para o rei, né? Isso aí. É mencionado com o nome de Filipe em Mateus 14, 3, Marcos 6, 17, Lucas 3, 19. Não tinha nenhuma acusação oficial. Era o pai de Salomé. Então, ele era o marido de Herodias. E aí veio Herodes Antipas, aquele que a gente conhece da novela. Tem a novela Jesus? Aquele rei doido que aparece na novela. Vou citar isso porque eu, pelo menos, vi a novela, né? E aí, ele, então, reinou sobre a Galiléia e Pérea, foi o segundo marido de Herodias e esteve de acordo com a morte de João Batista. Também é o Herodes a quem Pilatos envia a Jesus para que o julgue. Na situação que aparece na Bíblia, né, esse Herodes Antipas é o tal que João fala, né, que fala mal de Herodias, obviamente, porque ela não esperou o marido morrer para se juntar com ele. Né, ela foi adúltera. E ele, como rei, né, na situação, ele também estava adulterando. Então, João falava que estava errado. E aí, ela, que por conta disso, ela resolveu que João deveria ser morto. Então, ela que é a responsável pela morte de João Batista. Depois, vamos lá. Passa aí, Ricardo. Arquelau, outro filho de Herodes o Grande, que reinou sobre Judéia, Samaria e Idumeia. Era um mau governante e foi deposto. É mencionado em Mateus 2:22. Vocês estão entendendo que tudo é filho do Herodes o Grande, né? Tudo tem, todos eles são da mesma família. E todos são mencionados na Bíblia. Depois veio Herodes Filipe II, que reinou sobre Tureia e Traconites. Foi fundador de Cesareia de Filipos, que recebeu esse nome devido a ele. Então, Herodes Filipe II batizou, vamos dizer assim, né? Teve uma cidade que recebeu o nome por conta do seu governo, né? Cesareia de Filipos, que a gente também vê na Bíblia. No Novo Testamento é chamado Filipe e é mencionado em Lucas 3:1. Herodes o Grande teve outro filho, chamado Aristóbulo. Sua mãe era Mariana, uma princesa que descendia dos grandes heróis macabeus. Foi assassinado por seu próprio pai, mas tinha um filho chamado Herodes Agripa. Esse é aquele que aparece nessa passagem. Então, a gente vê como é grande a família, né, e como a iniquidade estava presente nesse reinado. Como eles eram totalmente contrários à vontade e à palavra do Senhor. Acreditavam estar de acordo com a palavra porque eram judeus. Mas, na verdade, não era bem assim. Vamos lá, Ricardo. E o número 6, para completar essa lista, levemos em conta que esse Herodes que a gente falou antes aí, Herodes Agripa, foi pai de Agripa II, perante o qual se examinou a Paulo, e esse pronunciou seu famoso discurso, que a gente vai ver lá
em Atos 25, no final de Atos 25 e 26. Berenice, que aparece com ele quando Paulo foi examinado. Drusila, que era a esposa de Félix, o governador perante o qual Paulo é julgado, em Atos 24, 24. É interessante a gente ver, né, a família toda querendo combater o crescimento do cristianismo naquela época. Dessa história de família, vamos lá. Dessa história de família, podemos ver que Herodes Agripa era um descendente direto dos Macabeus por parte de sua mãe, Mariana. Tinha sido educado em Roma, mas cultivava assiduamente os bons costumes do povo judeu, observando meticulosamente a lei e suas tradições. Por essa razão, era apreciado pelo povo e, sem lugar a dúvidas, para obter mais favores entre os judeus ortodoxos, decidiu atacar a igreja cristã e seus líderes. Então, esse Herodes Agripa, a sua descendência, né, por conta da sua mãe, Mariana, ela era judia, e aí ele, por observar a lei e as tradições judaicas, ele resolveu combater o crescimento do cristianismo em Jerusalém, né, em toda Israel naquela época. Vemos, portanto, que o encarceramento de Pedro foi devido aos mesmos planos. Sua conduta na detenção de Pedro demonstra seu desejo de apaziguar os judeus. Da mesma forma que os judeus, né, na época da prisão de Jesus, estavam, sei lá, revoltados, queriam alguma coisa, que alguma coisa acontecesse em Jerusalém, naquela época também, os judeus estavam revoltados com o crescimento do cristianismo. E Pedro era um homem obstinado. Ele pregava a palavra, ele não queria saber se tinha alguém vigiando ou não. Ele estava ali para sofrer o mesmo sofrimento de Jesus, né? Pedro era uma pessoa que se levantava e falava do amor de Deus, ele falava do amor de Jesus, ele falava da salvação por meio de Jesus. E o povo judeu ainda estava aguardando um Messias. Só que o Messias que eles queriam era aquele cara que ia se levantar como rei e ia exterminar todo mundo, todos os povos ao seu redor, que ia ser um grande conquistador. E, na verdade, o que Jesus foi e ainda é um grande conquistador de corações, um grande conquistador de almas. Ele tem para nós um reino que não é visível aos nossos olhos, mas um reino eterno. E é nisso que nós devemos crer, e é nisso que Pedro cria. Era isso que Pedro pregava. A questão da salvação, de ir além daquilo que a mente humana pode entender. Ir além daquilo que os nossos olhos humanos podiam entender. Isso deixava os judeus mais aguerridos, né, mais levados à palavra, deixava eles loucos. Eles não conseguiam entender como podia, né, um homem, Jesus, que na mente deles havia somente morrido, não tinha subido aos céus, porque eles não viram, apesar de que a Bíblia relata que muitas pessoas viram, mas ainda assim eles não criam nele como Senhor e Salvador, porque ele não foi exatamente aquele homem de guerra que eles esperavam que fosse. E então eles queriam que todos os pregadores, né, cristãos morressem para que a seita acabasse. Né? Na visão deles, dos reis, né, e dos religiosos judeus, era uma seita. E aí Herodes Agripa, para demonstrar que era um bom rei e que ouvia os seus súditos, resolveu, então, instituir a prisão de Pedro. E não somente de Pedro, né? A gente vê que ele também instituiu a morte de Tiago e, obviamente, alguns outros líderes também que estavam pregando a palavra por toda Jerusalém, por todo Israel. Vamos lá. A Páscoa se festejava no dia 14 de Nisan. Durante esse dia e os 7 seguintes, não se devia usar levedura. Era a chamada Semana dos Pães Asmos. Durante ela não se podia julgar nem executar ninguém. E essa é a razão pela qual
Herodes decidiu adiar a execução de Pedro até que terminasse a semana. A grande tragédia dessa onda de perseguições é que se deve simplesmente ao desejo de Herodes de ganhar o apoio popular do povo. Então, ele era tipo um rei populista, né, que fazia alguma coisa que o povo queria para ganhar a simpatia do povo e continuar no poder. Apesar daquela época não haver eleição, era isso que ele tentava, né? Se manter no poder, agradando o povo. Ok? Então, vamos na segunda parte agora. Atos, capítulo 12, versículos 12 a 19. Tomaram-se grandes precauções para que Pedro não escapasse. A gente leu isso, né? Os guardas que tinham ali. Era vigiado por 4 grupos de 4 soldados cada um. Havia 4 grupos devido a que tanto o dia como a noite estavam divididos em 4 vigílias de 3 horas de duração cada uma. Cada grupo vigiava 3 horas por turno. Normalmente se algemava a mão direita dos prisioneiros, à esquerda de seu guarda, mas Pedro tinha ambas as mãos algemadas a um guarda de cada lado. Enquanto os outros 2 vigiavam a porta. Não se podia ter tomado mais precauções. Então, os guardas, na troca, trocavam as algemas, ficava um de cada lado ali para vigiar Pedro, né? Quando eu li isso, eu imaginei assim, caramba, deve ser o David Banner, né? Porque vira o Hulk, né? Tem que estar ali preso a correntes. Porque, assim, Pedro era obstinado, mas ele não era, assim, o fortão. Ele não era nem um Sansão para ficar algemado dessa forma. Então, por que ele ficou algemado assim? Porque o medo que ele escapasse para continuar pregando o evangelho, para continuar pregando a palavra, era tão grande que eles tiveram que prender ele dessa forma. Então, ficava um guarda de cada lado, algemado a ele, e tinha mais guardas na porta do cárcere, né? Na porta da cela, e tinha mais guardas à frente. Eles falam desse turno, né? 4 grupos de 4 soldados cada um, porque ficavam um de cada lado, 2 na porta, e ainda tinha mais gente na prisão para poder vigiar Pedro. E a gente viu isso quando leu lá, quando o anjo direcionou Pedro para fugir da prisão. Ok? Quando Pedro escapou, os soldados foram executados, porque a lei estabelecia que se um criminoso escapava, seu guarda devia sofrer o mesmo castigo que teria sofrido o prisioneiro. Coitado dos guardas, né? Pedro dirigiu-se diretamente à casa de Maria, mãe de João Marcos. Por isso, nos inteiramos de que a sede da igreja cristã estava ali. Sugeriu-se que nessa mesma casa se celebrou a última ceia, e que continuou sendo o lugar de reunião dos discípulos em Jerusalém. Aquela casa onde Jesus falou, né? Entre na cidade, veja um homem que carrega, né, o cântaro, só segue ele até a sua casa e lá você avisa que nós vamos cear lá. Bem podemos considerar o que estavam fazendo os cristãos nessa casa. Estavam orando. Frente às dificuldades e sem ninguém mais a recorrer, acudiam a Deus. Aí a gente vai dar uma paradinha, porque Deus tem ministrado essa semana meu coração com relação à oração. E como Deus tem falado comigo com relação a isso. Ontem até falei sobre isso com a pastora Natália, né? A gente compartilhou algumas experiências com relação à oração. Eu sei que vocês são pessoas de oração, eu sei disso, né? O Senhor também o sabe. Mas é importante a gente sempre levar isso em consideração. É importante a gente sempre falar com relação à oração. A gente vê um exemplo bem claro de como Deus age através da oração por meio da vida de Pedro. Ele estava preso. O que aconteceu? Deus enviou um anjo. Mas Deus enviou o anjo só porque ele quis? Deus enviou um anjo por causa das orações do seu povo. E Deus faz, queridos. Quando nós estamos ligados ao Senhor em oração, quando nós entendemos a necessidade da intimidade com Ele, quando nós entendemos e nos juntamos como comunidade para orar por alguma causa, Deus faz.
E, às vezes, a gente fica pensando assim, mas eu vou dar o meu nome lá para o pessoal da intercessão orar. Não, não é a intercessão, é a igreja. É a igreja. A intercessão é um ponto importante da igreja, sem dúvida que é. Mas a igreja precisa orar junto. A igreja precisa interceder. A gente precisa ter isso na nossa mente. Nós devemos estar unidos em oração. Essa vigília que vai acontecer aí é importante por conta disso. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor. É uma vigília de gratidão. Mas é uma vigília só de gratidão, a gente só vai agradecer? Não. Nós vamos estar unidos em oração por outros motivos também. Porque a igreja precisa estar unida. Sabe, a igreja não precisa, e a igreja agora, eu estou falando de gente, não estou falando da estrutura física. A gente só se reúne aqui aos domingos. Nós temos as nossas reuniões de células, né? As reuniões de ministérios, tudo isso, temos as redes. Mas há necessidade que a igreja esteja unida em oração. E não somente o grupo de intercessão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa dessa união de oração, sabe? A gente não pode jogar as coisas nas costas somente da intercessão. Nós somos um corpo, onde Jesus é o cabeça. Nós fazemos parte desse corpo. E essa parte do corpo precisa estar unida. Ontem, lá perto de casa, teve um acidente numa padaria. Tem 2 padarias pertinho lá de casa. A mais próxima estava fechada, porque a família resolveu viajar. Fecharam a padaria para poder viajar em família. Eles são muito grudados. Acho que foram até para o Ceará, para a casa da matriarca. E aí eles anunciaram lá, colocaram lá, né, a plaquinha, dizendo que estavam em obras e tinham ido viajar. E a outra padaria estava atendendo a demanda da região, né, daquele pedaço ali. E não é pouca gente não, porque tem um condomínio lá. Nessa demanda, é uma padeira, não é um padeiro, é uma padeira. A gente sabe que padeiro tem as manias engraçadas, né? De meter a mão na massa, de ajudar a batedeira a virar o pão, virar a massa. E nessa de meter a mão dentro da batedeira, a menina perdeu a mão. A sorte é que conseguiram desligar a batedeira rapidamente na tomada e chamaram bombeiro, aquela coisa toda. E, infelizmente, a moça perdeu a sua mão. E eu fico pensando, ela é padeira. Como ela vai fazer pão? E, independente da sua profissão, imagina como essa menina deve estar sofrendo. Na hora que meu irmão me contou, eu fiquei assim, eu não consegui chorar, mas eu senti a dor dela. E é interessante a gente entender que nós, como parte do corpo de Cristo, se estamos capengas, se falta uma mão, se falta um dedo, falta unidade. E é nisso que a gente tem que se espelhar. Eles estavam orando, frente às dificuldades e sem ninguém mais a quem recorrer, acudiam a Deus. Eles não podiam fazer nada, eles não podiam invadir a prisão e retirar Pedro de lá. Mas eles podiam fazer o quê? Orar. E o que Deus fez? Mandou um anjo e libertou Pedro. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala isso. Mas depende de quem? Depende da nossa unidade. E assim nós devemos viver, amém? Em unidade, em oração, estar juntos. Deus ministrou meu coração ardentemente nessa semana, principalmente na sexta-feira, com relação à oração. E aí, teve atrás da minha casa, né, também mora uma família que é cristã. E eles sempre fazem uma resenhazinha lá uma vez por semana, e nessa semana foi na segunda, né, toda segunda-feira eles se juntam, e sexta-feira teve também, eles fizeram lá uma festinha e tal, né, e
são amigos de longa data e são amigos da igreja também. E aí, eles começaram com louvores e oração. E foi uma festa, queridos. Foi uma festa. E eles continuaram louvando, e a gente só ouvia, né? No meu quarto dava para ouvir tudo. Eles brincando e contando piada. Aí daqui a pouco um pegava o violão, tocava um louvor. E eles se alegravam com aquilo. E no final, né, antes de acabar, eles começaram a orar novamente. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram, sabe? E eu senti a presença de Deus lá de casa. Eu senti a presença do Espírito Santo. Pela oração e pela festa dos irmãos que estavam lá. E é interessante, né? Eu não sei, assim, eles estavam unidos para festejar alguma coisa. Não era aniversário de ninguém, não. Mas a gente percebe que quando a igreja se une, Deus age poderosamente. Então, essa questão da oração, ela tem que estar dentro do nosso coração. Orando juntos, em todo tempo. A Bíblia fala isso, em todo tempo. E esse tem que ser a nossa... essa é uma forma de nos manter de pé, de nos manter firmes, de nos manter unidos. Orar em família, orar entre amigos, orar na igreja. Sabe? Não é aquela coisa de esperar alguém se levantar para fazer uma oração. Não, tem que partir de nós mesmos. Sabe? Quando o apóstolo está aqui, eu já falei isso um monte de vezes, vou falar de novo. Quando o apóstolo ou qualquer outro pregador está aqui, pregando a palavra de Deus durante o culto, e ele fala, se você estiver sentindo isso e aquilo, não tenha vergonha de se levantar e vir à frente. Porque quando nós nos derramamos na presença do Senhor, Ele age. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor em oração, Deus age poderosamente. Vocês acham que Pedro estava só lá sentado na prisão com os braços algemados? Não, ele também estava clamando ao Senhor. Ele também estava aos pés do Senhor. É como se alguém tivesse dizendo, na minha mente, né? Digo eu, não o Senhor. É como se alguém estivesse falando, ó, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui, se rende aqui na frente no Senhor. E Pedro estava rendido ao Senhor naquela situação. Ele estava preso, algemado, 2 guardas, mais 2 na porta, mais um monte espalhado pela prisão. Mas ele estava rendido ao Senhor. E é assim que nós devemos nos colocar. Quando o apóstolo ou outro pregador falar, vem aqui que eu quero orar por você, vem. Não fique esperando alguém te chamar. Você sabe a sua necessidade, Deus também sabe, mas você sabe a sua necessidade. Vem colocar aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo que isso aqui é mais santo do que onde você está sentado, não. Mas é importante você se render. Se render. Ah, mas eu vou me mostrar, eu vou... É bom mesmo. Porque o diabo não sabe o que passa na sua mente e no seu coração. Só Deus pode sondar. Mas ele precisa ser envergonhado. E essa postura da gente se render ao Senhor é uma forma de envergonhar o diabo. Amém? Fechamos o parêntese e vamos continuar na aula. Próximo slide. Nessa passagem, se menciona pela primeira vez um homem que era o verdadeiro chefe da igreja cristã em Jerusalém. Pedro lhes diz para irem dar a notícia a Tiago. Este homem era irmão do nosso Senhor. No Oriente, era natural e se aceitava que o irmão continuasse com a tarefa do mais velho, que foi assassinado. Mas pelos evangelhos, sabemos que os irmãos de Jesus não criam nele e que, em realidade, criam que estava louco. Enquanto Jesus viveu, Tiago não o apoiou. Mas sabemos que o Cristo ressuscitado apareceu especialmente a Tiago. E lá em 1 Coríntios 15, 7 fala sobre isso. Então, Tiago, aí eu bati pino. Aí eu entrei em parafuso. Porque sempre ouvimos falar que o chefe da igreja era Pedro. E aí, então, fala-se em Tiago. Eu estava falando isso na célula sexta-feira, que a gente sabe de Pedro, de
Paulo, de Tiago, de Timóteo e os outros. Os outros também trabalharam arduamente. Os outros também pregaram a palavra com afinco. Tem uns adolescentes lá fora. Alguém abre lá a porta e fala para eles entrarem, por favor, que eles ficam lá fora orando, olhando. Os outros também trabalharam com afinco. Porém, a gente só conhece as histórias que estão na Bíblia, ok? Mas a gente não pode pensar que os outros também não tiveram os seus trabalhos feitos. Eles só não estão publicados. Amém? Talvez até haja alguma publicação, mas a gente não tem conhecimento disso. Vai lá, Ricardo. E Tiago, então, foi chamado, né, foi avisado pelos irmãos que Pedro havia sido solto. A Bíblia fala que ele foi na casa, né, da mãe de João Marcos, conversou com eles, provavelmente orou com eles e depois foi embora, se mandou. Fugiu, obviamente, para não ter o seu pescoço cortado, mas foi embora para continuar pregando a palavra além dos muros de Jerusalém, além dos limites de Israel. Há um evangelho muito antigo chamado o Evangelho aos Hebreus, que nos relata que depois da morte de Jesus, Tiago fez uma promessa dizendo que não comeria nem beberia até que visse Jesus novamente. Bem, pode ser que o que a vida de Jesus não pôde fazer, obterá sua morte. E que quando Tiago viu seu irmão morto, descobriu quem era realmente e dedicou toda a sua vida a servi-lo. A mudança que se produziu nele pode ser outro grande exemplo do poder da cruz para mudar a vida dos homens. Interessante falar sobre o poder da cruz, né? Falar sobre o Jesus ressurreto, porque muitas pessoas não creem em Jesus como Salvador. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar da vida de Jesus, da passagem dele como ser humano aqui na Terra, precisa. Mas a gente também tem que entender que ele deixou para nós o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que habita em nós, né? Quando Paulo fala lá, né, não sou eu mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É esse Espírito Santo que vive nele. É esse Espírito Santo que deve mover a nossa vida. E é através desse Espírito Santo que a palavra de Deus precisa ser propagada. Então, quando a gente abre a nossa boca e prega o amor de Deus, é esse Espírito Santo que está falando. Paulo também fala que o mal que eu quero, esse não faço, o bem que quero, faço. É uma coisa mais ou menos assim, está lá em Romanos, depois você procura, porque eu me confundo um pouco com as palavras, mas você procura lá e vê que Paulo também era humano, como eu e você. A gente às vezes coloca os heróis da Bíblia, né? E coloca essas figuras do Novo Testamento como super-homens, mas não. Sabe, o mesmo poder que havia neles, há em nós também. E a gente precisa crer nisso. Ontem eu estava vendo uma ministração do pastor Tom Sampaio, lembram dele, quando ele esteve aqui? Xaracatá. E na postagem dele, ele falava, isso é tão simples, irmãos. É só você crer no poder de Deus. Jesus falou que nós faríamos coisas tão grandes quanto as que ele fez. Isso está faltando em nós. Sabe? Essa fé está faltando em nós. E estava a filmagem lá, né, dele ajeitando lá, através do Espírito Santo, a perna da moça, que no caso era problema de coluna. Agora levanta, ele falando, né? Agora levanta e faz o que você não conseguia fazer. Aí a moça levantou os braços e foi até os pés. Ele, está melhor do que eu. Porque Deus é quem faz. Não sou eu, não é você. É Deus é quem faz. Semana passada a pastora Valéria deu aula. Que aula, meu Deus. A pastora Valéria é maravilhosa. E ela ficava assim, não, se estiver transmitindo eu não quero não. Se for filmado eu não quero não. Eu falei, Valéria, pelo amor de Deus. Você é maravilhosa, você é uma professora assim, sem limites, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vai lá, rompe esse medo, rompe esse negócio aí.
e rompeu. E como Deus usou essa mulher na aula de semana passada. Meu Deus, eu assisti de casa, como Deus usou. Então, a gente precisa romper. Sabe o que ainda nos aflige? O medo. O medo de não dar certo. Esse é o medo que a gente tem. Ah, se eu fizer e não der certo. É porque falta fé. A gente precisa ter fé. Sabe, meter a cara e fazer. E a gente precisa ter isso na nossa mente. As coisas acontecem quando a gente tem a nossa fé calibrada. Sabe, o carro está com o pneu murcho, você vai aonde? Você vai no posto de gasolina e vai lá dar uma calibrada, vai botar um ar dentro do pneu, não é assim? Com a gente é a mesma coisa, a gente precisa se calibrar, a gente precisa calibrar a nossa fé. Como? Através da leitura da palavra, através do estudo bíblico, através da oração. Ah, vou pedir para fulano orar por mim. Não, ora você primeiro. Depois você não pede para orar, não. Junte-se em oração. Amém? Assim que deve ser. E Tiago, então, houve uma mudança tremenda em Tiago, pelo poder da cruz. Porque até então, antes, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus achavam que ele era maluco. E aí eles começaram a observar e viram as coisas que Jesus fazia. E viram o poder de Deus instalado sobre ele. E quando Jesus morreu e ressuscitou, aí Tiago teve a certeza de que ele era o Salvador. E aí, né, a gente vê que ele passou a falar do amor de Jesus. Passou, então, a pregar a palavra de Deus. Então, ele era o líder. Historicamente falando, né, e de acordo com a cultura judaica, ele era o líder da igreja. Vamos lá, Ricardo? Agora a última parte, né? Atos 12, de 20 a 25. Aqui nos encontramos com um terrível final, que com uma sorte de justiça poética, caiu sobre Herodes. A gente viu o que aconteceu com Herodes. Havia nessa... Havia nessa, então, certa questão entre ele e os habitantes de Tiro e Sidom. Para estes povos se tratava de um assunto sério. Suas terras estavam ao norte da Palestina. Herodes podia criar-lhes dificuldades de duas maneiras. Se desviava o comércio da Palestina de seus portos, seus ganhos se veriam seriamente danificados. E o que era pior, Tiro e Sidom dependiam para obter mantimentos da Palestina. E se fosse suspenso esse abastecimento, sua situação seria muito séria, sem dúvida alguma. Então, o abastecimento da região da Palestina vinha por meio de Herodes, ele que liberava ou não que os alimentos fossem levados para lá. Vai, Ricardo. Cadinho. Estes povos conseguiram subornar a Blasto, o mordomo do rei,